Olá, seja bem-vindo a mais um Atoscast do ano. Hoje falaremos sobre a regência no Brasil e suas revoltas. O período regencial no Brasil aconteceu durante o período dos anos 1831 a 1840. A regência foi onde um político governava o Brasil no período em que o rei ou imperador, por algum motivo, não pode governar. No caso do Brasil, Pedro de Alcântara era muito novo e 3 regentes governaram o Brasil nessa época. Assim, o período regencial foi dividido entre o período da regência trina provisória para depois a regência trina permanente para uma regência una, onde apenas um regente governava. Esse período da regência foi um período de instabilidade política e muitas revoltas. Uma dessas revoltas foi as revoltas anti-lusitanas, que foram revoltas com um sentimento contra a população portuguesa no Brasil. Um exemplo dessas revoltas são a Setembrada, que foi uma revolta que ocorreu em Recife em setembro, e o Mata Bicudo, que foi uma revolta onde portugueses eram perseguidos e tinham suas casas de comércio invadidas e saqueadas, e os que ocupavam cargos políticos eram depostos, e muitos também foram mortos no Mato Grosso. Revoltas restauradoras. Essas revoltas foram realizadas por pessoas que, por admiração ao Dom Pedro ou por medo de perderem seus privilégios, realizavam movimentos para incentivar o retorno de Dom Pedro, que estava em Portugal, para o Brasil. Um exemplo de revolta restauradora foi a Abelada, que aconteceu em abril, onde grupos de portugueses tentaram tomar o poder em Recife. O Caramurus, que foi um jornal de um grupo de pessoas que falavam a favor do retorno de Dom Pedro ao Brasil, e a criação de um partido restaurador, que foi um partido político justamente criado para incentivar o retorno de Dom Pedro ao Brasil. Agora, nós vamos lá para a Espanha com a nossa jornalista Ana Braga. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, Miriam. Bom, vamos ao assunto. No começo do século XIX, a Inglaterra começou a colocar pressão em Portugal para que ela acabasse com a escravidão. Mas por que disso? Bom, nós teremos que voltar um pouco no final do século XVIII. Bom, a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial nesse período e ela precisava de mão de obra, matéria-prima, porque ela estava produzindo em largas escalas e precisava do seu mercado consumidor. Tendo isso em vista, a Inglaterra enxergou como um potencial concorrente Portugal, que trabalhava com as mesmas matérias-primas e a mesma produção. A Inglaterra precisava acabar com esse comércio de Portugal. Então a Inglaterra decidiu que seria melhor pressionar Portugal para que ele acabasse com a escravidão, assim desestabilizando a nação que tinha como mão de obra o modelo escravista. E ele usou como justificativa a questão humanitária neste processo. Dessa forma, Portugal, em 1831, cria uma lei para proibir o tráfico negreiro, mas essa daí foi ignorada. Tempos depois, em 1850, é criada a Lei Eusébio de Queiroz, que de fato acaba com qualquer tipo de tráfico internacional. Nesses 19 anos, ocorreram várias revoltas. Entre elas, nós temos uma em 1833, que era a Revolta de Carrancas, liderada por Ventura Mira, que era contra a escravidão. Em 1835, nós tivemos a Revolta de Malês, que se baseou na Revolução Haitiana e colocou uma grande pressão e um grande medo na elite brasileira. Em 1838, nós tivemos também uma revolta em Vassouras, sendo seu líder Manuel Congo. Seu motivo foi a morte de um escravo a tiros. Muito obrigada, Ana, e agora vamos continuar a nossa matéria. Nessa época também, a unidade territorial do Brasil estava ameaçada, com a mudança da regência trina para una, como eu havia citado antes, e com o padre Diogo Feijó como único regente do Brasil. Revoltas da época. Aconteceram também muitas revoltas, como a Guerra dos Farrapos, que foi uma revolta que ocorreu no Sul contra o pagamento extremo de impostos, durando 10 anos e sendo
a mais longa revolta. A cabanagem, que foi uma revolta liderada por populares, movida pela insatisfação da população. A Sabinada, liderada pelo médico Sabino Barroso, com a participação das camadas médias da sociedade, também movida por insatisfação. E a Balaiada, gerada pela insatisfação de nenhuma mudança na vida da população mais pobre, como as outras. Assim, todas essas revoltas custaram por pouco a unidade territorial do Brasil, e todas foram combatidas pela Guarda Nacional da Elite. Golpe da maioridade. A situação no Brasil estava tão crítica que o Partido Liberal do Brasil resolve estabelecer que Dom Pedro, com 14 anos de idade, já tinha idade para ser considerado adulto e que poderia governar o Brasil. Assim, houve a criação do Clube da Maioridade, que foram pessoas que discutiam a maioridade de Dom Pedro. Essa maioridade de Dom Pedro I proporcionaria a autonomia do Partido Liberal, porque o partido controlador estava governando o Brasil nesta época. Assim, Dom Pedro é coroado e o Brasil fica dividido em dois partidos, o liberal e o conservador. Agora, nós iremos entrevistar uma portuguesa. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos para a pergunta. Por que a unidade territorial do Brasil foi ameaçada? Por causa das revoltas geradas pela insatisfação da população. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Tchau e até o próximo Atuscast. Oi, vizinha! Não estou, vizinha. O que isso aconteceu?